Boa tarde, bem-vindos a mais um 10 Minutos Com. A convidada de hoje é Marta Santos. É licenciada em Design de Comunicação pela ESAD e trabalha há 24 anos em rádio. Começou aos 18 na Rádio Atlântico de Matosinhos e depois passou pela Rádio Nova. Em 2001 começou a integrar a equipa da Média Capital Rádios e em 2003 foi convidada para trabalhar na Rádio Comercial, onde hoje ainda podemos ouvir. Olá Marta, boa tarde. Olá Ana, boa tarde. Estava a ouvir a dizer os números e é assustador, de facto. 24 anos de rádio, eu começo aqui a fazer as contas e já são muitos. O que é que faz uma designer de comunicação atrás de um microfone de rádio? Eu nunca fui uma designer de comunicação, isso foi o curso que eu fiz. Na altura, a minha intenção era um curso de fotografia, como não encontrei nenhum que me satisfizesse por cá, optei pelo design de comunicação, mas na altura eu já fazia rádio, mas também trabalhava em fotografia de moda. E portanto foi o curso que me pareceu adequado. Logo no início do curso percebi que não era aquele, mas resolvi ir até ao fim e continuar a dedicar-me mais à rádio e aí depois à rádio a 100%. Como é que surgiu a tua carreira em rádio? Já tinhas um fascínio pela rádio ou foi algo que foste descobrindo a partir do momento em que integraste a equipa da Rádio Atlântico com 18 anos, ainda muito nova, se calhar ainda estavas no início do curso? Foi anterior, fui eu que fui lá bater à porta porque já tinha uma paixão enorme por música e rádio, através de um programa que eu ouvia na Rádio Comercial, não é? Há muitos e muitos anos, que era o programa do António Sérgio, O Som da Frente, e que despertou em mim um interesse enorme pela rádio. A paixão era tal que, nessa altura, as condições de escuta não são as que temos atualmente e, para te dar o exemplo, eu, para conseguir ouvir perfeitamente o FM da Rádio Comercial, eu punha garfos e facas na antena para conseguir ouvir bem e portanto, começou muito cedo. Depois também estava a trabalhar em fotografia de moda, mas nunca deixei a rádio, mas inicialmente era só aos fins de semana e também comecei muito nova. Depois percebi que era de facto uma grande paixão e que era aquilo que eu queria fazer e convidaram-me para o fazer profissionalmente, ou seja, recebendo um salário e portanto, desde aí nunca mais parei. Já tinhas essa voz de rádio ou foi algo que foste... Não, sim, fui sobretudo percebendo o que estava, os sons que a minha voz, o som da minha voz. E o que aconteceu é que eu nunca tinha pensado como fazíamos aquilo. Inicialmente era uma brincadeira, era eu e uma amiga minha, tínhamos o nosso programa e eu nunca parei para ouvir o que ia para o ar e o som que saía, que eu emitia. Até que um dia, e eu gostava muito de fazer o que nós fazíamos, o nosso programa, de fim de semana, e um dos diretores da rádio disse: olha, se não te importas, começas a falar menos porque tens uma voz muito infantil. Eu fiquei tristíssima. Mas foi importantíssimo porque a partir daí eu comecei então a ter mais atenção. Exatamente. E a ganhar a postura e a colocação. Exatamente. A colocação que depois acabei por abandonar porque nós, e no caso da Rádio Comercial, privilegiamos falar como as pessoas falam, não é? Como nós dizemos, falar como as pessoas falam e não ter aquela colocação de rádio que eu às vezes faço em spots publicitários e que não faz sentido quando tu estás a ter uma comunicação mais direta, se estás a vender um produto e se eu estou a vender a Trivago, eu estou a vender a Trivago assim, é um ambiente, não é? Completamente diferente. Agora, a rádio, como nós a fazemos atualmente, privilegia esta proximidade com o ouvinte, portanto, aí já não fazia tanto sentido estares a colocar a voz. Mas foi de facto isso, foi perceber, foi ouvir a nossa voz, que é o que nós não fazemos. Nesse sentido da tal proximidade que existe entre o locutor e o ouvinte, em que é que a rádio é diferente dos outros meios de comunicação, até nesse sentido? Em que é que a rádio é diferente em exprimir essa relação que existe entre uma pessoa e o ouvinte, é a ligação
que existe. Já passou por diversas rádios ao longo já passou por diversas rádios ao longo da sua carreira. Qual é que considera ser o futuro da rádio? Eu acho que o futuro da rádio é brilhante, como tem sido até agora. Nós estremecemos várias vezes, são televisões, é internet, e até agora a história disse que todos os meios conseguem conviver, não é? Inclusivamente, quando aconteceu o fenómeno internet, também nos fez repensar um bocadinho e não sabíamos o que é que ia acontecer. E de que forma é que ia afetar ou prejudicar a rádio no nosso meio, e pelo contrário complementou-se, porque no caso da rádio comercial, como rádio nacional, emitimos para todo o país, através de emissores, mas permitiu-nos, por exemplo, começar a transmitir para todo o mundo, e atualmente o que nós percebemos é que é também uma parte muito importante do nosso trabalho, todo o mundo ligado à web, e são cada vez mais os imigrantes que temos lá fora e que reagem com muita emoção, não é? Levamos um bocadinho de Portugal, exatamente, até aí, e portanto isso também tem uma importância na vida das pessoas. Noutro plano da ligação que existe, ou da relação que tem existido atualmente da rádio com a internet, as redes sociais, e é inevitável falar, principalmente também na rádio comercial, que é o meio de comunicação com mais com mais likes no Facebook. Em que é que essa interação também pode melhorar o trabalho de um locutor ou o trabalho de uma equipa no futuro, para restabelecer então essa ligação com o ouvinte? Em que é que isso trouxe de diferente e de novo à rádio, que não se perde um bocadinho a magia que existia de antigamente? Eu acho que não. No início, quando houve, por exemplo, o nosso site, em que a nossa fotografia, a magia da rádio estava também em quem nos ouvia nunca sabia, nunca nos tinha visto, não é? Em princípio, ou seja, a maioria das pessoas não conhecia o nosso aspecto físico. E isso para mim, na altura, abalou-me um bocadinho, achei que desmistificava esta relação do ouvinte com a rádio. Às vezes diziam, tens mesmo voz de morena e coisas assim, e isso tudo era engraçado, portanto isso acabou, as pessoas podem ver a nossa imagem se quiserem. Mesmo assim, eu acho que continua esta proximidade que nós temos e que o ouvinte desenvolve com a rádio. As redes sociais permitem-nos uma relação muito mais rápida, muito mais direta e muito mais próxima com os ouvintes, o que para nós também é muito, muito gratificante, e acho que para os ouvintes também. E conseguem uma resposta rápida, às vezes, da nossa parte, e isso é muito enriquecedor. É a única locutora da rádio comercial a fazer emissão a partir daqui dos estúdios do Porto. Em que é que isso também pode contribuir para que haja, visto que há uma centralização dos meios de comunicação e do próprio grupo onde a rádio comercial está inserida em Lisboa, que é a capital, em que é que pode ser diferente também para os ouvintes do Norte sentirem uma proximidade quando estão a ouvir a sua emissão? Qual é o feedback, digamos assim, que muitas vezes é estabelecido entre os ouvintes de cá e a emissão da Marta? Eu espero que seja, eu espero que eles sintam isso e essa proximidade. Idealmente as rádios nacionais, não é, teriam muitos mais estúdios locais. Infelizmente, e é o que está a acontecer atualmente, todas estão centralizadas, não é? Inclusivamente a nossa rádio estatal está cada vez mais centralizada, portanto muito mais uma empresa privada, não é? Como as rádios nacionais que temos e como é o caso da rádio comercial. Dado o estado económico do país, não é financeiramente viável, mas a rádio comercial tem feito esse esforço de manter pelo menos dois polos, o Norte e o Sul, exatamente por isso, porque nós não queremos transmitir Lisboa para o país, mas queremos transmitir o país através... nas pequenas coisas, por exemplo, o estado do tempo, ou o trânsito, o ser uma pessoa que está próxima dessa realidade e falar também para outros ouvintes que não os de Lisboa também é flagrante. Eu tenho de defender a minha dama e dizer que raramente isso acontece na rádio comercial, mas acontecem muitas outras que nós ouvimos dizer, está um sol fabuloso, e sim, a pessoa está em Lisboa, no Porto está a chover torrencialmente.
E são pequenos pormenores importantes. Outro esforço que a Rádio Comercial faz nesse sentido é apoiar eventos e iniciativas, espetáculos por todo o país. E temos sempre essa preocupação exatamente por isso, para estarmos presentes, estarmos mais próximos em todo o país. Logo no início da entrevista falou que também tinha trabalhado em fotografia de rádio, em fotografia de moda, peço desculpa, em fotografia de moda. Trabalhou nessa área durante 2 anos, porque é que não decidiu explorar também um pouco mais esse caminho e ficou-se apenas por 2 anos? E essa é a minha outra paixão, é a fotografia de moda, mas não, o que aconteceu é que também foi por uma questão prática. Na altura eu estava dividida, quando estava a fazer o curso, entre a fotografia de moda, que me absorvia imenso tempo, mesmo quando estava a dormir estava a sonhar com produções de moda, e depois, enquanto a rádio, eu tinha aquela ideia que a rádio, eu ia ao estúdio, fazia 3 horas e tinha o resto do dia livre. Então optei por rádio, porque realmente estava dividida entre as duas. Não é de todo verdade, porque uma das características essenciais, eu acho, de quem faz rádio é a paixão. Não podemos fazer rádio, não existe fazer rádio sem paixão. Eu acho que esse é o mote para terminarmos, o tempo é mesmo escasso e de facto ficarmos aqui com a ideia da paixão da Marta pela rádio. Já sabe que pode ouvi-la na frequência aqui do Porto, na Rádio Comercial 97.7. Sintonize-se. Quanto a nós, até uma próxima oportunidade.